Bom, gente, conforme eu falei pra vocês, eu tô dividindo em dois vídeos para eles ficarem menos pesados, tá? Com relação à continuação das influências que a Guerra Fria teve, né, essa disputa entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética, como é que eles influenciaram em outros territórios. Comentamos a Guerra da Coreia e antes de eu chegar na Guerra do Vietnã, eu quero comentar sobre algumas interferências que foram acontecendo também, tá? Por exemplo, houve uma intervenção americana entre 47 e 49 em dois territórios, na Grécia e na Turquia. Os norte-americanos colocaram mísseis nos territórios da Grécia e da Turquia, Península Balcânica, muito próximos da União Soviética, o que foi uma provocação, claro. Bom, outros episódios, como a insurreição húngara, que eu sugiro que vocês pesquisem um pouquinho, em 1956, que são movimentos populares dentro da própria Hungria, que era socialista, mas contra o socialismo, porque eles estavam passando por crises econômicas internas. E a Primavera de Praga, em 1960, na Tchecoslováquia, que também é um movimento contra o socialismo, o que vai enfraquecendo o lado socialista, do bloco socialista soviético, tá? O que enfraquece ainda mais em 53 é a morte do Stalin, que gera aquilo que fica conhecido como desestalinização, tá? Que teria dado origem a uma coexistência pacífica, vamos dizer assim. Teria abrandado o conflito, mesmo que ideológico, entre ambos os lados, tá? Bom, assume o governo soviético Nikita Khrushchev, que tem uma posição mais flexível do que o Stalin, né? Mas a China não fica satisfeita com algumas atitudes e se afasta, então isso também enfraquece o bloco socialista. E apesar dessa coexistência pacífica, vamos dizer assim, se intensificava a disputa ideológica e até militar. O Muro de Berlim foi construído após essa famosa coexistência pacífica em 61, sendo só destruído em 89. E houve também em 62 a crise dos mísseis, que é um episódio que eu não posso deixar de comentar. Por quê? Os soviéticos, para se vingar dos mísseis que tinham sido colocados pelos norte-americanos na Grécia e na Turquia, colocam mísseis em Cuba, que tinha, né, que era muito próxima de regiões dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos se sentem vulneráveis. E inclusive essa famosa crise dos mísseis de 62 gerou um medo, um pavor no mundo todo. Porque ficou todo mundo nessa tensão. Se tivessem de fato usado esses mísseis, essas bombas nucleares, não estaríamos nem conversando agora, possivelmente, tá? E em 63 houve novamente um outro episódio que vai intensificar os conflitos. A morte do Kennedy. O presidente Kennedy foi assassinado e óbvio que a primeira acusação vem para os soviéticos. Isso intensifica, né, os conflitos entre eles, um retorno desses conflitos muito grande, tá? E aí a gente vê, por exemplo, a eleição do Nixon, né, caminhando aí para um outro terreno, movimentos de oposição a conflitos como a Guerra do Vietnã. Por exemplo, o Vietnã, ele surgiu como um desmembramento da Indochina, que deu origem ao Camboja, ao Laos e ao Vietnã. Num período de Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial também, né, surgem conflitos de quem governaria o país. Em 45, que foi o ano que acabou a Segunda Guerra, houve uma conferência em Genebra que dividiu o próprio Vietnã em norte socialista e sul capitalista. Mais uma vez a influência desse episódio e dessa disputa ideológica entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Na década de 60 houve uma intensificação dessa guerra do Vietnã, que durou cerca de 12 anos, tá, gente? E foi um horror também. Os norte-americanos mandavam, né, soldados para invadir a região do Vietnã e impedir, porque eles tinham pavor desse efeito dominó do socialismo. Eles não queriam que o norte socialista pudesse dominar o sul. Só que havia uma guerrilha vietnamita, que eram os Vietcongs socialistas, que conheciam muito bem o território. Então os norte-americanos acabaram agindo de maneira extremamente cruel, porque para lidar com a estratégia que os Vietcongs tinham, eles agiram de maneira muito violenta. Eu acho que faltam palavras para a gente descrever. Através de ataques aéreos e a utilização de armas químicas, como napalm, que quando em contato com a pele queimava até debaixo da pele. Crianças foram atingidas, então não é só os soldados, a população civil de maneira geral. Existe uma foto emblemática de uma garotinha correndo com a pele toda caindo, né? De crianças carregando os irmãos. Uma coisa horrorosa, que foi causada pelos norte-americanos. E lá nos Estados Unidos surgem movimentos contrários à guerra do Vietnã. O movimento hippie,
que pregava a paz e o amor, que usavam inclusive festival de música como o Woodstock para falar dessa expressão através do corpo, para buscar, né, acabar com a guerra do Vietnã. Os jovens saíram às ruas para acabar com a guerra. O movimento negro, liderado pelo Martin Luther King, que acabou sendo assassinado em 68, antes de terminar a guerra do Vietnã. O movimento feminista. Então, assim, o ano de 68 é um ano para a gente poder falar num próximo vídeo, porque são muitos acontecimentos no mundo que marcaram a história da humanidade. E aí começam a surgir alguns acordos e nós vamos perceber que o próprio Nixon, em 73, resolve retirar as tropas, porque quando eles jogam o napalm, por exemplo, causando aquele horror, o mundo condenou os Estados Unidos. O mundo começou a condenar a atitude dos norte-americanos. Então essa retirada foi estratégica, os Vietcongs então vencem, e o Vietnã em 75 foi unificado sobre um regime comunista, que era tudo que os Estados Unidos não queriam. Porém, aconteceu. Houve novamente um movimento conhecido como Primavera de Praga na Tchecoslováquia em 68, já havia ocorrido em 60, onde eles vão buscar a ideia de um socialismo mais humano, que vai, assim, acarretando o enfraquecimento do bloco socialista, tá? Essa crise do socialismo, né, é alavancada por um projeto Guerra nas Estrelas também, onde os Estados Unidos começam a investir absurdamente de novo na conquista do espaço. E o próprio presidente na época da década de 80 na União Soviética, já não é mais o Nikita Khrushchev, ele foi substituído por Mikhail Gorbachev, né? E o Gorbachev lá em 85 lançou duas políticas muito flexíveis que diminuíam essa bipolaridade. A Glasnost, que era uma abertura política, e a Perestroika, que era uma abertura econômica. Essa abertura econômica significa que não existe mais essa radicalização entre mundo capitalista e socialista, até porque eles estavam passando por uma crise econômica e não conseguiram se recuperar só com o socialismo, tá? Ocorre o fim da União Soviética, tá? O Muro de Berlim cai por terra em 1989, haviam pessoas que tentavam fugir da Alemanha Oriental para a Ocidental, até porque havia uma propaganda muito grande, eu vou colocar no próximo vídeo com relação ao consumismo nos Estados Unidos, capitalista, né, estilo de vida americano, ao fim da União Soviética em 1991, que representa de fato o fim da Guerra Fria, tá? Pelo menos na teoria. Houve a criação de algumas repúblicas bálticas, né, comunidades de estados independentes que antes faziam parte da União das Repúblicas Socialistas. O Boris Yeltsin entra no poder da Rússia. Isso tudo vocês poderiam pesquisar um pouquinho mais, tem muita coisa interessante para a gente poder falar, né? E aí é interessante a gente fazer um adendo, já que a gente falou desse final da Guerra Fria, porque os Estados Unidos tiveram uma aproximação muito grande, inclusive com a América Latina, durante todo o período da Guerra Fria, pregando justamente esse consumo desenfreado. Eu vou gravar um próximo vídeo falando só disso, tá? Eu vou pausar para ficar mais fácil, para vocês poderem assistir e irem anotando algumas ideias, lendo a apostila ou o livro de vocês.